Bem, pessoal, eu me chamo Giovanni Roncalli, sou presidente da Confederação Brasileira de Tiro Tático. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Nem eu sei. Eu acredito que seja meu senso de justiça. Eu peço perdão por eu estar aqui informal, de boné, camiseta. Acontece que eu estou num domingo e eu pensei bastante se eu deveria falar sobre isso, mas meu senso de justiça fala mais forte. Eu preciso deixar claro para vocês, primeiro perdoem, né? Tô de cabelo despenteado, preferi usar o boné, botei uma camiseta, é um domingo. Eu estava aqui em casa e decidi fazer esse vídeo. Estou usando a piscininha aqui da minha filha de fundo. Se ela chorar ou fazer qualquer coisa de fundo, perdoem. Eu preciso deixar algumas coisas claras antes da gente começar a tratar sobre o assunto. Eu sou presidente da CBTP? Não. Eu tenho alguma coisa a ver com a presidência da CBTP? Não. Nunca nem a vi pessoalmente. Eu sou atleta CBTP? Não. Eu tenho alguma coisa a ver com os atletas CBTP? Eu acredito que não. A gente só busca, nas nossas ações da CBTT, resolver problemas que atinjam a toda a coletividade, inclusive os atletas da CBTP ou de qualquer outra entidade, qualquer outra confederação, inclusive os atletas que nem confederação têm. Não tem nada a ver com o esporte de tiro prático. Eu sou atleta CBTP? Não sou atleta de tiro prático. Eu realmente não era para estar falando sobre isso. Não, esse vídeo não era para eu estar fazendo aqui. Só que o meu senso de justiça fala mais alto quando há um prejuízo para a coletividade. E eu seria muito covarde de atuar, né, contra todas as situações que a gente tem no serviço público e ver uma situação dessa atingindo uma coletividade de atletas, porque de fato está atingindo as notas públicas que estão sendo publicadas, perdoem o pleonasmo, elas demonstram que o assunto, de fato, está atingindo uma coletividade de atletas. Essa coletividade está de competência do Giovanni, da CBTT? Não. Mas é uma coletividade de atletas e eu decidi me manifestar pelo meu senso de justiça. Enfim, feito esse prefácio, chegou em minhas mãos uma denúncia do Ministério, feita no Ministério Público Federal, não é do Ministério Público Federal, feita por um membro do Conselho, o Conselho, deixa eu ver aqui, qualidade, membro do Conselho de Direção. Um membro do Conselho de Direção, olha, quando a gente fica profissional, a gente tira o rótulo para não fazer propaganda. Um membro do Conselho de Direção da Confederação Brasileira de Tiro Prático, eu espero que meu santo Pai Eterno, olha, eu quero deixar o seguinte claro aqui nesse vídeo também antes. Eu, Giovanni Roncalli, a CBTT, Confederação Brasileira de Tiro Tático, a gente não tem nada contra nenhuma outra entidade. A gente é contra o elitismo e nós somos contra os sindicalismos, nós somos contra os níveis, é isso que a gente deixou claro. Mas isso não quer dizer que a gente é contra qualquer outra entidade, não, de forma alguma. Então, nós lutamos, inclusive, para que você, atleta CBTP, atleta de tiro prático, pratique o seu esporte. Cada um tem que fazer o que quer. Eu sou a favor de que o atleta de tiro olímpico pratique seu esporte. Se o cara quer passar talco na mão, passe talco na mão e vá praticar o seu esporte. Se ele quer botar uma viseira, atirar desse jeito, isso, meu irmão, isso é liberdade. É por isso que a gente luta contra o sindicalismo, contra o elitismo e para que cada um tenha direito de fazer a sua modalidade. A pluralidade é que é bonita. A gente é contra só os níveis sindicalismo e elitismo, tá bom? Não tenho nada contra nenhuma outra entidade e o meu senso de justiça hoje, mais uma vez, me trouxe aqui. Me perdoem fazer esse prefácio longo, mas é para explicar o porquê que eu não tenho nada a ver com isso aqui, mas estou me manifestando. Porque tem prejuízo hoje a uma coletividade de atletas de outra confederação que eu não tenho nada a ver, mas
em nome da normalidade no nosso setor, em nome da paz, em nome para que todos nós possamos viver em paz e pegarmos um na mão do outro nesse momento, senão a gente não chega até o fim do ano que vem, a gente tem que parar de se degladiar. Eu tentei fazer isso com parlamentares que estão se degladiando, com influenciadores que estão se degladiando, e esse vai ser meu pensamento até o último momento. Eu deixo vocês brigarem à vontade no dia que um Bolsonaro ou qualquer outra pessoa de direita voltar a ser presidente. Aí vocês podem quebrar o pau, entendeu? E a gente vai estar assistindo de longe e achando feio, mas daqui para lá é um pegado na mão do outro, porque senão a gente não chega até o fim do ano que vem. E o membro do conselho de direção, ele disse o seguinte: apresentar uma denúncia, vamos apurar aqui juridicamente como advogado. Como advogado, entendeu? Essa denúncia está gerando um impacto nessa outra confederação de tiro prático, está gerando um impacto aos atletas. Os atletas vão terminar tendo um prejuízo nas suas práticas desportivas e é por isso que a gente está aqui se metendo onde não foi chamado. E, em nome de Jesus, eu não vou me arrepender. Mas é o senso de justiça. Infelizmente é isso. Giovanni é um pentelho. O denunciante ele alega o seguinte: venho por meio deste apresentar denúncia contra a Confederação Brasileira de Tiro Prático. E em nenhum momento aqui, senhor denunciante, eu vou te agredir. Não tenho essa intenção, jamais faria isso. Não agrido nem os militares que tolhem nossos direitos. Avalio o senhor. Então, assim, eu vou fazer o meu juízo de valor em cima do que eu estou vendo aqui como advogado e atinge a coletividade de atletas. Eu entendo haver necessidade da minha manifestação, mas eu não vou te agredir de forma alguma aqui, nem vou agredir ninguém. Não vou atingir a honra aqui de ninguém. Então, esse vídeo nem adianta também usar para me processar. Porque não estou aqui, vou fazer só uma análise jurídica, vou dar meu parecer. Venho por meio deste apresentar denúncia contra a Confederação Brasileira de Tiro Prático. Isso é as palavras do membro do Conselho de Direção, em razão de potenciais irregularidades estatutárias e possíveis violações à Lei Pelé. Aí tem aqui alteração estatutária e supressão de competência do Conselho de Direção. A denúncia se baseia inicialmente numa alteração estatutária e supressão do Conselho de Direção. Supressão de competência do Conselho de Direção. Inicialmente, eu quero esclarecer aqui que uma alteração estatutária eu sou advogado criminalista. Se eu estiver falando alguma bobagem aqui, perdoem, porque a advocacia é igual medicina, né? A gente se especializa. Você não vai pedir para um médico dos olhos operar o teu pé. Eu sou advogado criminalista. Se alguém tivesse matado alguém, eu daria a melhor manifestação aqui, uma aula que vocês diriam, poxa, esse cara entende. Mas a gente está falando aqui de associações de direito, de uma parte do direito que não é a minha especialidade. Eu sou pós-graduado em ciências criminais. Vamos lá. Mas, quando a pessoa denuncia uma alteração estatutária, em uma associação, a alteração estatutária ela é feita após aprovação em assembleia, após a aprovação, ou seja, da maioria daqueles que compõem. Então eu entendo que essa aprovação, essa alteração estatutária, ela foi, como é que eu digo? Ela foi dentro da legalidade. Ela aconteceu dentro de uma votação onde a maioria optou por isso. Então eu chamaria isso de democracia. O poder, democracia, significa, né, o poder nas mãos do povo. E se o povo decidiu pela alteração, então, assim, é uma acusação que ela atinge, não é só a presidência da Confederação, mas sim todo aquele corpo que aprovou isso.
e supressão de competência. Aí ele diz o seguinte: a recente alteração do Estatuto da CBTP, aprovada em 31 de maio de 2024, ou seja, na atual gestão, suprimiu uma competência fundamental do Conselho de Direção. Uma competência fundamental. Vamos ver que competência é essa. No Estatuto de 2020, o artigo 29, inciso 4º, estabelecia que competia ao Conselho de Direção aprovar as prestações de contas anuais após emissão do parecer do Conselho Fiscal. Ou seja, para quem não sabe, uma associação ela tem um Conselho Fiscal, é um órgão ali, eu acredito que seja autônomo, se não for, me perdoe, mas eu acredito que seja. E o Conselho Fiscal ele vai emitir um parecer dizendo se as contas da associação devem ser aprovadas ou não. E aqui o que diz é o seguinte: como estava antes, o Conselho Fiscal, pelo que eu entendi aqui, aprovar as prestações de contas anuais, competir ao Conselho de Direção após emissão do parecer do Conselho Fiscal. Ou seja, o Conselho Fiscal emitiu o parecer, dizendo se as contas deveriam ser aprovadas ou não, e o Conselho de Direção, ele aprovaria ou não. Ele aprovaria ou não, mediante a apreciação do parecer do Conselho Fiscal. Então, eu estou explicando bem detalhadamente para que você que não é do direito entenda qual é a função de cada órgão dentro de uma associação, qual seja a CBTP. Na Confederação Brasileira de Tiro Prático, você tem ali um Conselho Fiscal, ele vai emitir um parecer dizendo se as contas devem ser aprovadas ou não, e após esse parecer, antigamente, o Conselho de Direção, do qual o denunciante faz parte, aprovava ou não. E ele denuncia que, no novo Estatuto de 2024, essa competência de aprovação das contas após emissão do parecer do Conselho Fiscal, ela foi removida. Ou seja, veio o artigo 49 definindo no novo Estatuto as competências do Conselho de Direção, sem mencionar a aprovação de contas. Aí ele fez a denúncia indicando que essa alteração pode configurar violação ao artigo 18A da Lei Pelé, a linha F. O que é que esse artigo 18A trata? Que determina que as entidades desportivas devem prever em seus estatutos a aprovação das prestações de contas anuais por conselhos de direção, precedida por parecer do Conselho Fiscal. Ou seja, a Lei Pelé, que regulamenta o esporte, ela diz que em uma associação a aprovação das prestações de contas deve ser feita por Conselho de Direção, precedida por parecer do Conselho Fiscal. O denunciante indica que isso pode ter um potencial prejuízo à transparência e ao controle interno, pois a supressão da competência do Conselho de Direção para aprovar as contas pode prejudicar a transparência e os mecanismos de controle interno da Confederação Brasileira de Tiro Prático, concentrando excessivamente o poder na diretoria e fragilizando a fiscalização da gestão financeira. Solicitação. Diante do exposto, solicito ao MPF, ao Ministério Público Federal, que investigue as irregularidades apontadas e adote as medidas cabíveis para assegurar a conformidade da CBTP com a legislação desportiva, em especial a Lei Pelé. Vamos lá. O que é que diz o artigo 18A da Lei Pelé? Ele diz que, sem prejuízo do disposto no artigo 18, as entidades sem fins lucrativos componentes do Sistema Nacional de Desporto, referidas no parágrafo único do artigo 3, somente poderão receber recursos da administração pública, direta e indireta, caso, inciso 7º, estabeleçam em seus estatutos, a linha F, a aprovação das prestações de contas anuais por Conselho de Direção, precedida por parecer do Conselho Fiscal.
Ou seja, esse artigo ele trata exclusivamente das entidades que desejam ou receber recursos da administração pública federal, receber verba pública. Ao que eu vejo noticiado, e eu posso estar enganado, a CBTP recebe verba pública. Tem um Bolsa Atleta, não sei se é isso, não faço ideia, porque a nossa confederação a gente não tem interesse em receber verba pública. Mas eles recebem verba pública. E a denúncia, pelo que eu estou entendendo, é o seguinte: se recebe verba pública, essa verba pública teria que se adequar, essa confederação teria que se adequar ao artigo 18A. Vejam como é complexo o tema. E o artigo 18A diz, no inciso 7º, a linha F, que tem que ter uma prestação de conta anual no estatuto, por conselho de direção, precedida por parecer do Conselho Fiscal. Bom, mapeamos aqui, deu para vocês entenderem que olhe como o assunto é complexo. Eu estou analisando estritamente juridicamente, não estou fazendo juízo de valor, não. Repare só vai receber verba pública, é um requisito para receber verba pública, e é um direito deles que recebam, é um direito dos atletas que recebam. Só vai receber verba pública se constar no estatuto a aprovação das prestações de contas anuais por conselho de direção, ou seja, essa competência da aprovação pelo conselho de direção, da qual faz parte o denunciante, da qual no novo estatuto foi suprimida essa competência. Então aqui estaria a ilegalidade. Aqui estaria a ilegalidade. No novo estatuto foi suprimida essa competência da aprovação da prestação de contas por conselho de direção. Ou seja, o conselho de direção no novo estatuto não tem mais essa competência de aprovar as contas precedida pelo parecer do Conselho Fiscal. Deu para vocês entenderem até aí, né? É um nó na cabeça. Eu tive que estudar bastante para poder saber explicar aqui, principalmente para quem não é estudante de direito, não é formado em direito. Vamos lá. Então ele solicita, diante disso, que o MPF investigue as irregularidades apontadas. Eu achei, todo mundo tem o direito de peticionar, ainda que a petição seja errada, e eu vou lutar para que todo mundo no tiro tenha o direito de peticionar. Mesmo em desistência, por mim ninguém desistia do tiro, porque enfraquece o tiro, mas até o desistente eu vou lutar pelo direito dele de peticionar. Eu não sei como a Confederação Brasileira de Tiro Prático vai se defender disso, mas eu queria esclarecer o seguinte. Eu fiz uma busca, eu fiz uma investigação, e nessa investigação eu cheguei à seguinte conclusão. Nós temos uma portaria, deixa eu abrir ela aqui, portaria número 115 do Ministério do Esporte, que ela regulamenta esse tema. Ou seja, quando a gente tem a Lei Pelé, toda lei ordinária, isso é a pirâmide de Hans Kelsen, e é assim que funciona o ordenamento jurídico no Brasil, toda legislação ela obedece uma hierarquia, ou ela pelo menos deveria obedecer no Brasil. A gente tem a Constituição, temos abaixo da Constituição as leis complementares, abaixo das leis complementares as leis ordinárias, e cada vez que a gente vai baixando, a legislação inferior ela pode regulamentar a superior, mas ela não pode bater de frente e desfazer o que... Ou seja, nunca uma lei ordinária vai poder desfazer o que a Constituição diz. O decreto está abaixo da lei ordinária. O decreto não pode desfazer o que uma lei ordinária determinou, mas ele pode regulamentar dentro da sua competência legal, é claro. E o Ministério do Esporte, através da portaria número 115 de 3 de abril de 2018, ele
pode regulamentar os assuntos competentes ao seu ministério, qual seja o do esporte. A Lei Pelé trata do esporte, então ele está regulamentando o tema sem desfazer o que determina, né? Ele está dando interpretações, ele está regulamentando. E o que é que ele diz, a portaria 115? Vamos lá. Essa portaria 115, vamos ao artigo 3º, inciso 6º, a linha F. Deixa eu procurar aqui para poder ler e eu vou colocar aí também, se Deus quiser. Artigo 3º, menino é inciso 6º, letra F. Ele diz que tem que haver previsão em estatuto social de, vamos lá, aprovação de prestação de contas anuais por conselho de direção, precedida por parecer do conselho fiscal. Então o denunciante está certo. Não é? Até agora eu entendo que sim, porque a linha F diz aprovação de prestação de contas anuais por conselho de direção, precedida por parecer do conselho fiscal. Ou seja, claramente essa portaria está regulamentando o que está escrito na Lei Pelé. Não é verdade? No caput, o que é que ele diz aqui? O processo de verificação das entidades do Sistema Nacional de Desporto considerará a função, natureza jurídica, blá, 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 blá. Do que trata essa portaria? Regulamento, procedimento de verificação do cumprimento das exigências previstas no artigo 18A da Lei Pelé, ou seja, a portaria trata exatamente do que o denunciante denunciou. E pelo que a gente vê aqui, até agora, o denunciante está certo. E a portaria realmente fala justamente sobre o que ele denunciou. Entretanto, vamos no mesmo artigo 3º, inciso 14. Vamos lá. Assegurar que as prestações de contas anuais serão obrigatoriamente submetidas com parecer dos conselhos fiscais. Vamos lá, espera aí. Assegurar que as prestações de contas anuais serão obrigatoriamente submetidas, com parecer dos conselhos fiscais, às respectivas Assembleias Gerais para aprovação final. Aqui já está começando agora a mudar. Eu já fico assim pensando, será que o denunciante está realmente certo? Porque aqui ele diz que a aprovação final vai caber à Assembleia Geral e não ao Conselho de Direção. Aqui ele diz que a prestação de conta anual será avaliada, inclusive para fins do artigo 18A, ou seja, para receber verba pública, será aprovada pela Assembleia Geral e não pelo Conselho de Direção. É o que está escrito aqui, no inciso 14, artigo 3º. Então agora eu fico na dúvida se o denunciante está certo. Mas lá não fala também do Conselho de Direção? E agora fala aqui sobre substitui o Conselho de Direção por Assembleia Geral. Que a Assembleia Geral tem no Estatuto e acontece, provavelmente todo ano, não sei a cada quanto tempo. Assembleia Geral é todo mundo sentar na mesa, não é só um conselho não, é todo mundo, já fala o nome, Assembleia Geral. Assembleia, o que é que significa? Reunião. Reunião geral com todo mundo. Vamos agora eu fiquei na dúvida, será que o denunciante está certo? Vamos agora ao artigo 18, inciso 6º da mesma portaria. Artigo 18, estou abrindo aqui a portaria, inciso 6º. Do Estatuto Social, para efeito de comprovação da regularidade, de que trata o artigo 3º, inciso 9º, deverão constar no Estatuto Social da entidade. Vamos lá. Inciso 6º. A previsão de aprovação das prestações de contas anuais por Conselho de Direção, precedida por parecer do Conselho Fiscal, devendo ser apresentadas as atas de aprovação de conta referente ao exercício anterior, ou seja, do ano anterior, pelo Conselho de Direção e os pareceres do Conselho Fiscal.
Agora eu fiquei na dúvida. De novo, talvez o denunciante esteja certo. Porque ele fala aqui, de novo, que precisa da previsão de aprovação das prestações de contas anuais por conselho de direção. Não é verdade? Então agora eu penso, realmente, talvez o denunciante esteja certo. Mas para finalizar, a gente vai agora para o artigo 25. Então vamos para o artigo 25, para vocês entenderem que o assunto é complexo. E se eu espero que o promotor também esteja assistindo, né, para evitar que uma injustiça aconteça, para que esses atletas não saiam num prejuízo. Meu irmão, eu acredito que agora o artigo 25 da portaria que regulamenta o assunto, que regulamenta o recebimento de verba pública, que regulamenta o artigo 18A, que regulamenta a Lei Pelé, esse artigo 25 bota uma pá de cal no assunto. Por quê? Ele diz o seguinte: para efeito de comprovação de irregularidade, de que trata novamente o artigo 3º, inciso 14, deverá constar no estatuto dispositivo prevendo que a prestação de conta, ou seja, tem que constar no estatuto, ele está repetindo, que a prestação de conta anual será obrigatoriamente submetida com parecer do Conselho Fiscal à respectiva Assembleia Geral para a aprovação final. Então, volta o poder para a Assembleia Geral e não ao Conselho de Direção. Temos uma pessoa reclamando que foi tirada a competência do Conselho de Direção a aprovação e que essa aprovação foi passada para a Assembleia Geral. Eu já acredito que a denúncia seja inépita, porque há previsão para que a Assembleia Geral faça a aprovação dessas contas. Estou errado ou não? Não é o que está escrito no artigo 25, inciso 1º, deverá constar no Estatuto dispositivo prevendo que a prestação de conta anual será obrigatoriamente submetida com parecer do Conselho Fiscal à respectiva Assembleia Geral. Não é mais ao Conselho de Direção, e sim à Assembleia Geral, para a aprovação final. Então, quem vai aprovar as contas é a Assembleia Geral e não o Conselho de Direção. Está aqui uma previsão. Ah, mas tem artigos dizendo que é o Conselho de Direção quem tem que existir uma previsão para que o Conselho de Direção no Estatuto faça a aprovação após o parecer do Conselho Fiscal? Tem. Mas também tem dizendo que é a Assembleia Geral quem vai fazer isso. E o novo Estatuto da CBTP diz que é a Assembleia Geral. Beleza. Inciso 2. A entidade deverá encaminhar a documentação comprobatória de que as prestações de contas dos últimos 2 exercícios foram submetidas com parecer do Conselho Fiscal à respectiva Assembleia Geral. De novo, Assembleia Geral, para aprovação final. Mas agora vamos lá. Nós temos uma confusão aqui. Temos artigos falando que vai ser a Assembleia Geral quem vai fazer a aprovação de contas de uma associação. E não estou julgando aqui a prestação de conta, que eu nem atleta sou da CBTP, nem sou atleta de tiro prático, nem faço parte da diretoria, nem conheço o presidente. Se um dia eu o vi pessoalmente, eu quero que o cara me mostre aí o dia que eu o conheci pessoalmente. Não conheço, porque na reunião do ProTreine da CBC, onde todas as confederações se reuniram, ele não pôde participar. Então, nem pessoalmente eu conheço esse cidadão chamado Huasca, que eu estou aprendendo, inclusive, a pronunciar o seu nome, que fique claro. Não conheço, não estou aprovando conta de outra confederação, não é da minha conta esse assunto, mas a denúncia no MPF poderá trazer prejuízos aos atletas. Esses atletas poderão, meu irmão, ter um prejuízo grave. Então, peraí, aí o Giovanni, infelizmente, vem aqui se meter, sem xingar ninguém, sem ofender a honra de ninguém. Estou julgando juridicamente aqui, dando meu parecer. Nós temos agora uma confusão. Temos artigo mencionando
que a aprovação vai se dar, tem que constar no estatuto que a aprovação vai ser pela Assembleia Geral, no qual a CBTP hoje está adequada. Tem artigos dizendo que vai ser pelo Conselho de Direção, que é um conselho deliberativo. Então nós temos artigos apontando para os dois caminhos. Um para a Assembleia Geral, outro para o Conselho de Direção. O denunciante denunciou ao MPF para que se averigue as irregularidades. Isso está gerando um incômodo, né? Está todo mundo incomodado, está todo mundo manifestando apoio. Peraí. Então o denunciante alega que deveria o Conselho Deliberativo, que é o Conselho de Direção, ele aprovar as contas. E ele reclama ao MPF, pede ao MPF que investigue possíveis irregularidades, porque esse Conselho de Direção, que é um Conselho Deliberativo, ele perdeu o poder de aprovar as contas e foi passado para a Assembleia Geral. Entretanto, quando eu vou para o parágrafo único, eu chego à conclusão de que, definitiva, eu não posso nem dar um tapa na mesa. Quando eu chego sempre em conclusão, eu dou um tapa na mesa, porque é de vidro, eu não estou a fim de me cortar. Parágrafo único. Equipara-se à Assembleia Geral. Agora a gente termina o assunto. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para me ajudar, pelo menos, porque eu não estou ganhando nada para fazer isso. Muita gente vai dizer, você está recebendo dinheiro para fazer defesa. Eu não estou fazendo defesa de ninguém, eu estou só evitando que uma injustiça aconteça. Eu estou defendendo o senhor Huasca? Não. Ele é de maior, ele sabe se defender sozinho. Eu estou defendendo aqui os atletas de uma outra confederação que podem ser prejudicados por uma intervenção ministerial para apurar, de repente, vamos suspender tudo aqui. Se o Ministério Público Federal hoje chegar e disser bem assim, por que eu estou atuando? Se o Ministério Público Federal chegar e disser suspende a confederação até a gente fazer uma auditoria, meu amigo, sabe quem é que vai se prejudicar? É você, atleta. Não é a direção, não é ninguém, entendeu? É você, atleta, que tem que estar com suas habitualidades em dia, que é obrigado a ser nível 3. Na hora de renovar ano que vem, não vai estar podendo competir. Se isso seria bom financeiramente para as outras confederações, seria. Porque você vai sair daí e vai ter que competir pelas outras. Eu não penso dessa forma, não. O meu senso de justiça é maior. Então eu quero que você continue aí na sua confederação, não na nossa, mas na sua confederação, continue fazendo seu tiro prático. É por isso que eu estou aqui. Para evitar que uma injustiça aconteça a você. Parágrafo único. Vou até beber água. Equipara-se à Assembleia Geral o Conselho Deliberativo, que é o Conselho de Direção. É um Conselho Deliberativo. Equipara-se à Assembleia Geral o Conselho Deliberativo para efeito do cumprimento previsto no inciso 1º, a depender das disposições estatutárias a serem verificadas em cada caso concreto. O que é que isso significa? Está resolvido o assunto. Segundo o que consta aqui no parágrafo único do artigo 25 da portaria número 115 do Ministério do Esporte, está claro que o Conselho de Diretoria, um Conselho Deliberativo que aprova essas contas, poderá ser substituído pela Assembleia Geral, que é o que aconteceu na CBTP. Caso encerrado, não há ilegalidade na CBTP ter tirado o poder no novo estatuto de aprovação de conta do Conselho de Direção, porque esse poder foi transferido para a Assembleia Geral. Caso encerrado, um abraço a todos vocês, vamos praticar o esporte, vamos pegar um na mão do outro, vamos passar por esse momento sem a gente brigar, que é melhor, vamos parar de se agredir, vamos parar de nos atacar,
porque é muito maior do que isso, é muito maior do que um esporte, é a nossa liberdade, ela está em jogo. Vamos parar com isso e vamos parar de se agredir, parar de... a gente denuncia bandido. A gente denuncia bandido. Se as contas aqui devem ser aprovadas ou não, cabem à Assembleia Geral, que equipara-se aos poderes aqui, segundo a lei, substitui o Conselho de Direção. Artigo 25, parágrafo único da portaria número 115. Vamos parar de se agredir, vamos tocar nossas vidas. Eu espero que o promotor assista esse vídeo e assunto encerrado. Um forte abraço, ficamos todos com Deus. Até o próximo vídeo e vão praticar, manter sua habitualidade em dia para ano que vem a gente passar e a gente não ser preso, que é melhor.